Parte 3. Como quebrar o hábito da preocupação antes que ele te quebre. 6. Como expulsar a preocupação de sua mente. Eu nunca vou me esquecer de uma noite quando Marion J. Douglas era estudante em uma de minhas turmas. Não usei seu nome verdadeiro. Ele me pediu, por razões pessoais, que não revelasse sua identidade. Mas aqui está a sua verdadeira história, conforme compartilhou com a turma. Ele nos contou como a tragédia assolou o seu lar, não apenas uma, mas 2 vezes. A primeira vez foi quando perdeu sua filha de 5 anos de idade, uma criança que ele adorava. Ele e sua esposa pensaram que não conseguiriam aguentar aquela primeira perda. Mas, como ele disse, 10 meses mais tarde, Deus nos deu uma pequena menina. E ela morreu em 5 dias. Estes 2 casos de luto foram muito para suportar. Eu não conseguia aceitar a situação, nos contou este pai. Eu não conseguia dormir, comer, descansar ou relaxar. Meus nervos estavam completamente abalados e minha autoconfiança havia desaparecido. Finalmente, ele procurou profissionais da área médica. Um deles recomendou pílulas para dormir e outro recomendou uma viagem. Ele tentou os 2, mas nada ajudou. Ele disse: eu me sentia como se meu corpo estivesse preso em um torno e os mordentes estivessem sendo apertados cada vez mais. A tensão da aflição. Se você já ficou paralisado pela tristeza, você sabe o que ele quis dizer. Mas graças a Deus ainda me restava uma criança, um filho de 4 anos. Ele me deu a solução para o meu problema. Uma tarde, quando estava sem fazer nada, sentindo pena de mim mesmo, ele perguntou: papai, você pode construir um barco para mim? Eu não estava no clima para construir barcos. Na verdade, eu não tinha vontade de fazer nada. Mas meu filho é um garotinho persistente. Eu tive que ceder. A construção daquele barco de brinquedo demorou aproximadamente 3 horas. No momento em que o acabei, percebi que aquelas 3 horas que havia gasto construindo aquele barco foram as primeiras horas de relaxamento mental e paz que eu havia tido em meses. Aquela descoberta fez com que eu saísse da minha letargia e me fez pensar um pouco. A primeira vez que consegui pensar claramente em meses. Eu percebi que é difícil se preocupar quando você está ocupado fazendo algo que exige planejamento e pensamento. No meu caso, a construção do barco deu um nocaute nas minhas preocupações e jogou-as para fora do ringue. Assim, resolvi manter-me ocupado. Na noite seguinte, entrei em todos os cômodos da minha casa fazendo uma lista de trabalhos que deviam ser realizados. Dezenas de itens precisando de reparo. Estantes, degraus, janelas de tempestade, persianas, trincos, fechaduras e torneiras pingando. Parece surpreendente, mas ao final de 2 semanas eu havia feito uma lista de 242 itens que necessitavam de atenção. Terminei a maioria deles em 2 anos. Além disso, preenchi a minha vida com atividades estimulantes. Frequentei aulas de educação para adultos 2 noites por semana em Nova York. Participei de atividades cívicas em minha cidade natal e agora sou o presidente do conselho escolar. Participo de dezenas de reuniões. Ajudo a angariar fundos para a Cruz Vermelha e outras atividades. Estou tão ocupado agora que não tenho tempo para a preocupação. Nenhum tempo para a preocupação. Foi exatamente isso que Winston Churchill disse quando estava trabalhando 18 horas por dia no auge da guerra. Quando lhe perguntaram se ele se preocupava com as tremendas responsabilidades que tinha, ele respondeu: estou ocupado demais, não tenho tempo para a preocupação. Charles Kettering estava na mesma encruzilhada quando começou a inventar o arranque automático para automóveis. Até se aposentar, o Sr. Kettering trabalhou como vice-presidente da General Motors e foi responsável pelo mundialmente famoso Centro de Pesquisa da General Motors Corporation. Mas naqueles dias, ele era tão pobre que tinha que usar o palheiro de um celeiro como laboratório. Para fazer compras no mercado, teve que usar $1.500 que sua esposa havia conseguido dando aulas de piano. Mais tarde, ele teve que emprestar $500 do seu seguro de vida. Eu perguntei à sua esposa se ela não ficou preocupada naquela época. Sim, ela respondeu.
Eu estava tão preocupada que não conseguia dormir, mas o Sr. Kettering não estava. Ele estava absorvido demais em seu trabalho para se preocupar. O grande cientista Pasteur falou da paz que encontrava nas bibliotecas e laboratório. Por que ele encontrava paz ali? Porque os homens em bibliotecas e laboratórios geralmente estão absorvidos demais com suas tarefas para se preocuparem consigo mesmos. Pesquisadores raramente têm um colapso nervoso. Eles não têm tempo para este tipo de luxo. Por que uma coisa tão simples como manter-se ocupado ajuda a acabar com a ansiedade? Por causa de uma lei, uma das leis mais fundamentais reveladas pela psicologia. E essa lei diz que é totalmente impossível para qualquer mente humana, independente do seu grau de inteligência, pensar em mais de uma coisa em qualquer dado momento. Você não acredita? Muito bem, então. Vamos fazer uma experiência. Sente-se e relaxe. Agora, feche os seus olhos e tente, ao mesmo tempo, pensar na Estátua da Liberdade e no que planeja fazer amanhã. Vá em frente. Tente fazer isso. Você descobriu, não é mesmo? Que pode se concentrar apenas em um pensamento de cada vez, mas nunca em ambos ao mesmo tempo. Bem, o mesmo é verdadeiro no campo das emoções. Não podemos estar cheios de energia e entusiasmados fazendo algo interessante e, ao mesmo tempo, nos sentirmos enfraquecidos ou infelizes pela preocupação. Um tipo de emoção expulsa a outra. E foi essa simples descoberta que permitiu que os psiquiatras do exército realizassem milagres durante a Segunda Guerra Mundial. Quando os homens saíam da batalha, tão abalados pela experiência que eram chamados de psiconeuróticos, os médicos do exército recomendavam para a cura mantê-los ocupados. Cada minuto do dia destes homens com nervos abalados era preenchido com uma atividade. Geralmente, atividades ao ar livre, tais como pescaria, caça, jogar bola, golfe, tirar fotos, construir jardins e dança. Eles não tinham tempo para pensar em suas terríveis experiências. O termo utilizado atualmente pela psiquiatria é terapia ocupacional, quando se prescreve o trabalho como medicamento. Isso não é novo. Os antigos médicos gregos já defendiam isso 500 anos antes do nascimento de Cristo. Os Quakers utilizaram isso na Filadélfia nos tempos de Ben Franklin. Um homem que visitou um sanatório Quaker em 1774 ficou chocado ao Qualquer psiquiatra dirá que o trabalho, manter-se ocupado, é uma das melhores anestesias já conhecidas para problemas do sistema nervoso. Henry W. Longfellow descobriu isso por si mesmo quando perdeu sua jovem esposa. Certo dia, sua esposa estava derretendo lacre com uma vela quando as suas roupas pegaram fogo. Longfellow ouviu seus gritos e tentou chegar até ela em tempo. Mas ela faleceu em virtude das queimaduras. Por algum tempo, Longfellow foi tão torturado pela memória daquela terrível experiência que quase ficou louco. Porém, felizmente para ele, suas 3 crianças, ainda pequenas, necessitavam da sua atenção. Apesar da sua própria aflição, Longfellow assumiu o papel de pai e mãe de seus filhos. Ele os levava para caminhadas, contava-lhes histórias, brincava de jogos com eles e imortalizou a companhia dos filhos em seu poema A Hora das Crianças. Ele também traduziu Dante, e todas estas tarefas combinadas o mantiveram tão ocupado que ele esqueceu totalmente de si mesmo e ganhou novamente a paz de espírito. Como Tennyson declarou quando perdeu seu amigo mais íntimo, Arthur Hallam, eu devo manter-me ocupado para que eu não me entregue ao desespero. Muitos de nós não temos problema em nos manter ocupados, nos dedicando conscientemente ao trabalho até o final do dia. Mas as horas depois do trabalho, estas são as perigosas. Assim que estamos livres para aproveitar a hora do lazer, que deveria ser a mais feliz, é quando os sentimentos de depressão advindos da preocupação nos atacam. É quando começamos a pensar se estamos chegando a algum lugar na vida,
se estamos indecisos, se o chefe não quis dizer nada com o comentário que fez hoje, ou se estamos perdendo o nosso sex appeal. Quando não estamos ocupados, nossas mentes tendem a nos tornar quase um vácuo. Todo aluno de física sabe que a natureza abomina o vácuo. A coisa mais próxima ao vácuo que você e eu veremos provavelmente é o lado de dentro de uma lâmpada elétrica incandescente. Quebre essa lâmpada e a natureza força o ar para dentro para preencher o espaço teoricamente vazio. A natureza também se apressa em preencher uma mente desocupada. Com o quê? Geralmente com emoções. Por quê? Porque as emoções de preocupação, medo, ódio, ciúme e inveja são impulsionadas pelo vigor primitivo e pela energia dinâmica da selva. Tais emoções são tão violentas que tendem a expelir todas as emoções e pensamentos de paz e felicidade de nossas mentes. James L. Mursell, professor de educação do Teachers College Columbia, expressou isso muito sucintamente quando disse: a preocupação é mais propensa a te deixar irado não quando você está ocupado ao final de um dia de trabalho. A sua imaginação pode ficar descontrolada e trazer todas as possibilidades mais tolas e tornar cada erro maior do que é. Nesses momentos, ele continuou, sua mente é igual a um motor funcionando sem carga. Ela corre e ameaça queimar os seus mancais ou até mesmo destruir-se completamente. O remédio para a preocupação é manter-se totalmente ocupado fazendo algo construtivo. Mas você não tem que ser um professor de faculdade para perceber esta verdade e colocá-la em prática. Durante a Segunda Guerra Mundial, eu encontrei uma dona de casa de Chicago que me contou como ela descobriu por si mesma que o remédio para a preocupação era manter-se completamente ocupada fazendo algo construtivo. Eu encontrei esta mulher e seu marido no carro-restaurante enquanto viajava de Nova York para a minha fazenda em Missouri. Este casal me contou que seu filho havia ingressado nas Forças Armadas no dia seguinte a Pearl Harbor. A mulher me disse que ela quase destruiu sua saúde preocupando-se com seu único filho. Onde ele está? Ele está seguro? Ou em batalha? Estaria ferido? Morto? Quando lhe perguntei como ela superou a sua preocupação, respondeu: eu me mantive ocupada. Contou-me que, inicialmente, dispensou sua empregada e tentou manter-se ocupada fazendo sozinha todas as tarefas domésticas. Mas isso não ajudou muito. O problema era, disse ela, que eu podia fazer minhas tarefas domésticas quase mecanicamente, sem usar a minha mente. Portanto, eu continuei me preocupando enquanto arrumava as camas e lavava os pratos. Percebi que precisava de algum tipo diferente de trabalho, que me mantivesse ocupada tanto mental como fisicamente todas as horas do dia. Assim, eu comecei a trabalhar como vendedora numa grande loja de departamentos. Isso ajudou muito, disse ela. Eu me achei imediatamente em meio a muitas atividades. Clientes movendo-se ao meu redor, perguntando os preços, tamanhos e cores. Não tinha nenhum segundo para pensar em nada, exceto minha responsabilidade imediata. E quando a noite chegava, eu não conseguia pensar em nada, a não ser levantar os meus pés doloridos. Logo após o jantar, caía na cama e já ficava inconsciente. Eu não tinha nem tempo nem energia para me preocupar. Ela descobriu por si mesma o que John Cowper Powys quis dizer em A Arte de Esquecer o Desagradável. Conforto e segurança, uma paz interior profunda e uma dormência agradável acalmam os nervos de um ser humano quando está envolvido em suas tarefas. E isso é uma bênção. Osa Johnson, uma das exploradoras mais famosas do mundo, contou-me como ela se libertou da preocupação e da aflição. Talvez você conheça a história da sua vida, narrada em Casei-me com a Aventura. Se alguma mulher já se casou com a aventura, ela certamente o fez. Martin Johnson casou-se com ela quando ela tinha 16 anos e tirou seus pés das calçadas de Chanute, Kansas, e os colocou nas trilhas da selva de Bornéu. Por um quarto de século, este casal de Kansas viajou pelo mundo todo fazendo filmes sobre a vida selvagem ameaçada de extinção na Ásia e África.
Alguns anos mais tarde, eles estavam em um tour, dando palestras e mostrando seus famosos filmes, quando pegaram um avião em Denver em direção à costa. O avião bateu em uma montanha. Martin Johnson morreu instantaneamente. Os médicos disseram que Osa nunca mais sairia da cama. Porém, eles não conheciam Osa Johnson. 3 meses mais tarde, ela estava numa cadeira de rodas, dando palestras para grandes audiências. Na verdade, ela palestrou para mais de 100 audiências naquele período, tudo em uma cadeira de rodas. Quando eu lhe perguntei por que fez isso, ela respondeu: "Fiz isso para que não tivesse tempo algum para tristeza e preocupação." Osa Johnson descobriu a mesma verdade que Tennyson havia cantado um século antes. Devo manter-me ocupado para que eu não me entregue ao desespero. Admiral Byrd descobriu esta mesma verdade quando viveu sozinho por 5 meses em uma barraca que estava literalmente enterrada na grande calota glacial que cobre o Polo Sul. Uma calota que mantém os segredos mais antigos da natureza, cobrindo um continente desconhecido, maior que os Estados Unidos e a Europa juntos. Admiral Byrd passou 5 meses lá sozinho. Não existia nenhuma outra criatura vivente, de qualquer tipo, num raio de 100 milhas. O frio era tão intenso que ele podia ouvir seu hálito congelar e cristalizar quando o vento soprava. Em seu livro intitulado Sozinho, Admiral Byrd conta tudo sobre aqueles 5 meses que passou na escuridão atordoante e assustadora. Os dias eram tão negros como as noites. Ele tinha que se manter ocupado para preservar sua sanidade. À noite, disse ele, antes de apagar a lanterna, eu criei o hábito de esboçar o trabalho do dia seguinte. Era o caso de designar uma hora, digamos, para o túnel de escape, meia hora para nivelar montes de neve, 1 hora para endireitar os tambores de combustível, 1 hora para cortar as prateleiras nas paredes do túnel de alimento e 2 horas para reparar um segmento quebrado do trenó. Foi maravilhoso, ele disse, ser capaz de passar o tempo desta forma. Isso me trouxe um senso extraordinário de autocontrole. E acrescentou: sem isso, ou algo equivalente, os dias teriam sido inúteis, sem propósito. Os dias teriam terminado, como sempre terminam, se desintegrando. Observe a última frase novamente. Sem propósito, os dias teriam terminado, como sempre terminam, se desintegrando. Se você e eu estamos preocupados, vamos lembrar que podemos usar o bom e velho trabalho como remédio. Isso foi dito por ninguém menos que uma autoridade, o falecido Dr. Richard C. Cabot, antigo professor de medicina clínica de Harvard. Em seu livro Pelo que os Homens Vivem, o Dr. Cabot diz: como médico, eu tive a felicidade de ver o trabalho curar muitas pessoas que haviam sofrido de paralisia trêmula da alma, que resulta do controle das dúvidas, hesitações, vacilação e medo. A coragem obtida por intermédio de nosso trabalho é igual à autoconfiança que Emerson fez gloriosa para sempre. Se você e eu não nos mantivermos ocupados, se ficarmos sem fazer nada, nos remoendo, daremos origem a um bando do que Charles Darwin costumava chamar de Weber-Gibbers. E os Weber-Gibbers não são nada mais do que os velhos espíritos do mal que nos deixarão vazios e destruirão o nosso poder de ação e o nosso poder de vontade. Eu conheci um empresário em Nova York que lutava contra os Weber-Gibbers, ficando tão ocupado que não tinha nenhum tempo para preocupar-se e esquentar a cabeça. Seu nome é Tramper Longman. Ele era aluno em uma de minhas classes, e sua palestra sobre dominar a preocupação foi tão interessante, tão impressionante, que eu o convidei para jantar depois da aula. E nós sentamos em um restaurante até depois da meia-noite, discutindo suas experiências. Aqui está a história que ele me contou. 18 anos atrás, eu estava tão preocupado que tive insônia. Estava tenso, irritado e agitado. Senti que estava caminhando para um colapso nervoso. Eu tinha motivos para estar preocupado. Era tesoureiro do Crown Fruit and Extract Company. Tínhamos $500 mil investidos em morangos empacotados em latas e galões.
Por 20 anos, vendemos estas latas e galões de morangos para fabricantes de sorvete, mas nossas vendas pararam de repente por causa das grandes fábricas de sorvete, tais como National Dairy e Borden's, que estavam aumentando sua produção rapidamente e economizando dinheiro e tempo ao comprar morangos embalados em barris. Não fomos apenas deixados com $500 mil em morangos que não conseguíamos vender, mas também, sob contrato, tínhamos que comprar mais $1 milhão de morangos nos próximos 12 meses. Nós já tínhamos emprestado $350 mil dos bancos. Não podíamos de maneira alguma pagar ou renovar estes empréstimos. Eu não estava me preocupando à toa. Fui rapidamente para Watsonville, Califórnia, onde estava localizada a nossa fábrica, e tentei persuadir nosso presidente de que as condições haviam mudado, que estávamos enfrentando a ruína. Ele se recusou a acreditar. Culpou nosso escritório em Nova York por todo o problema, fracasso em vendas. Depois de dias implorando, finalmente consegui persuadi-lo a parar de embalar mais morangos e vender o nosso novo estoque ao mercado de morangos frescos em São Francisco. Isso quase resolveu nossos problemas. Nesse caso, eu deveria ter parado de me preocupar, mas não consegui. A preocupação é um hábito, e eu tinha esse hábito. Quando retornei a Nova York, comecei a me preocupar com tudo. As cerejas que estávamos comprando na Itália, os abacaxis que estávamos comprando no Havaí e assim por diante. Eu estava tenso, agitado, não conseguia dormir e, como já disse, eu estava à beira de um colapso nervoso. Desesperado, adotei um estilo de vida que curou minha insônia e parou com as minhas preocupações. Eu fiquei ocupado. Fiquei tão ocupado com problemas que exigiam todas as minhas forças que não tive nenhum tempo para me preocupar. Antes, eu trabalhava 7 horas por dia, mas comecei a trabalhar de 15 a 16 horas por dia. Eu ia ao escritório todos os dias às 8 horas da manhã e ficava lá todas as noites até quase meia-noite. Assumi novas responsabilidades e novas obrigações. Quando chegava em casa à meia-noite, estava tão exausto que quando caía na cama ficava inconsciente em alguns segundos. Mantive este programa por aproximadamente 3 meses. Eu havia conseguido quebrar o hábito da preocupação nesse período, portanto, retornei ao dia normal de trabalho de 7 ou 8 horas. Este evento ocorreu há 18 anos. Eu nunca mais tive problemas de insônia ou preocupação desde então. George Bernard Shaw estava certo. Ele resumiu tudo isso quando disse: "O segredo de ser miserável é ter tempo livre para incomodar-se sobre a questão de ser feliz ou não." Portanto, não se importe em pensar sobre isso. Cuspa nas mãos e fique ocupado. Seu sangue começará a circular, sua mente começará a funcionar, e logo logo, todo este aumento positivo de energia em seu corpo irá tirar a preocupação da sua mente. Fique ocupado. Mantenha-se ocupado. É o tipo de medicamento mais barato que há na Terra e um dos melhores. Para quebrar o hábito da preocupação, aqui está a regra número 1. Mantenha-se ocupado. A pessoa preocupada deve manter-se ocupada, senão ela se entregará ao desespero.